O tema da mensagem que eu venho trazer hoje é um só com Deus é a maioria. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 13. Isaías, capítulo 41, versículo 13. Aqui nós vamos ver o que o Senhor Deus tem a nos dizer essa noite através da tua palavra. Isaías, capítulo 41, versículo 13. E a santa e poderosa palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Amém. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu gostaria de fazer com vocês aqui uma reflexão dentro da palavra de Deus a respeito de um acontecimento com um grande profeta de Deus. Esse profeta era o profeta Elias. Elias era um homem chamado por Deus para poder cumprir o seu propósito. Deus havia o designado numa época em que Israel estava vivendo um grande afastamento do Senhor. Em Israel reinava um rei chamado Acabe. Acabe foi um dos piores reis que Israel teve. Ele conseguiu fazer um governo pior do que todos os reis que havia governado Israel até então. E Acabe, além disso, ele se uniu a uma mulher pagã, chamada Jezabel. E essa mulher era ela adoradora de Baal. Baal era um falso deus que era adorado pelos pagãos, pelos inimigos de Israel. E Acabe, ao se unir com esta mulher, o estado dele se tornou ainda pior do que já era. Aqui no livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 33, nos diz assim: também Acabe fez um bosque de madeira, que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor. Acabe fazia questão de irritar o Senhor. Tudo aquilo que ele sabia que Deus queria, ele fazia questão de fazer ao contrário. E Jezabel, ao se unir com ele, ela passou a tomar frente de vários assuntos sobre Israel. Ela levantou para si o seu falso Deus, vários profetas, os profetas de Baal. Haviam 450 profetas de Baal. E ela mandou que todos os profetas de Deus fossem perseguidos e fossem mortos. E entre eles havia Elias, o Tebita. E Elias achava que apenas ele havia sobrado entre os profetas de Deus. Elias estava triste, estava desanimado, ele não sabia o que fazer. Mas o que ele não sabia é que Deus tinha muitos planos para a sua vida. Deus tinha o propósito de usá-lo poderosamente. E quando nós comparamos a vida desses homens, nós podemos fazer uma pausa e um raciocínio para podermos entender qual é o papel da igreja. Para que o Senhor Jesus estabeleceu, fundou a igreja? Para que cada pessoa que fosse chamado para fazer parte do corpo de Cristo viesse desempenhar a sua missão. Todos nós que somos chamados
para servir a Deus, nós temos uma missão. Muitas vezes nós não temos consciência disso. E por que às vezes nós não temos consciência disso? Porque nós não levamos a nossa fé tão a sério quanto ela deveria ser levada. Nós nos prestamos a estar num posicionamento de poder julgar tudo e analisar tudo dentro do nosso próprio ponto de vista, dentro da nossa ética, dentro daquilo que os nossos olhos veem. Foi exatamente isso que Elias estava fazendo naquele momento difícil. Ele achou que tinha morrido todos os profetas, ele achou que não havia restado mais ninguém, e Deus havia dito para ele claramente: Elias, eu separei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Jezabel e Acabe havia contaminado a nação de Israel através dos falsos ídolos, através desse falso Deus, a adoração a esse falso Deus. A nação de Israel estava totalmente perdida. Eles estavam demonstrando ali um poderio. Eles destruíam tudo que aparecia no caminho deles, que era contra eles. E o povo estava desacreditado em Deus. Mas Deus falou com Elias que tinha para ele uma missão. A jornada dele ainda era longa. Num determinado momento ele mandou que Elias fosse até Acabe e dissesse a Acabe que não iria chover sobre a terra, até que da palavra da sua boca novamente fosse dito que choveria. E a partir daquele momento, Deus levou Elias para junto de um ribeiro, e ali ele mandou que os corvos trouxessem para ele pão e carne. E ele bebia a água do ribeiro. E com o tempo, por causa da falta de chuva, a água daquele ribeiro secou. Mas Deus não deixou de cuidar dele. Isso nos mostra, nos chama a analisar a situação que muitas vezes nós vivemos, de momentos difíceis, que aos nossos olhos realmente não tem uma saída. Como eu vou sair dessa? Como eu vou resolver essa situação? Não sei. É só um milagre. Mas milagre para Deus é tão fácil de realizar quanto para nós é fácil respirar. Para nós milagre é algo extraordinário. Para Deus milagre é coisa natural. Essa é a diferença. E aqueles que realmente confiam no Senhor, Ele vai sustentar com milagres após milagres, o tempo que for necessário. Deus falou com Elias para que ele fosse desafiar os 450 profetas de Baal. E nós aprendemos aqui que Elias fez isso apenas porque Deus mandou que ele fizesse. Nós não devemos fazermos nada que Deus não nos mande. Porque quando nós fazemos alguma coisa por nós mesmos, pela nossa própria vaidade, com toda certeza, nós podemos sofrer uma consequência muito grave disso. Por que era necessário desafiar aqueles 450 profetas? Qual a necessidade que havia disso? Porque Deus, através desse desafio, Ele estava dando o primeiro passo para trazer a restauração ao povo de Israel.
Ele estava querendo ali, através de Elias, mostrar aquele povo desiludido, aquele povo cansado, aquele povo sofrido, aquele povo que só fazia coisa errada, de que eles não estavam só. Deus sempre procurou restaurar o ser humano. Deus sempre procurou dar uma nova chance às pessoas. Deus sempre fez de tudo para que as pessoas pudessem corrigir a sua vida, para que elas pudessem abandonar o pecado, para que elas pudessem vir para o seu lado, para que elas pudessem fazer a sua vontade. E esse desafio, ele iria mostrar àquelas pessoas que havia Deus em Israel, que o Deus de Israel não era aquele falso ídolo, não era aquele falso Deus que Jezabel e Acabe estavam impondo sobre eles. E ele queria mostrar muito mais ainda do que isso. Através de Elias, ele mostrou para todo aquele que tem um entendimento que com Deus é a maioria. Elias propôs àqueles sacerdotes, os profetas de Baal, ele fez uma proposta bem simples. Vamos aqui fazer um desafio. Nós vamos fazer 2 altares de pedra. E vamos pegar um bezerro e dividi-lo ao meio. E vamos clamar ao Senhor. Aquele que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. O desafio era simples. Era de fácil compreensão. Não havia problema nenhum em compreendê-lo, em poder realizá-lo. E aqueles homens aceitaram esse desafio. E Elias deu a eles a chance de poder clamar primeiro ao seu Deus. E ali aconteceu uma das coisas mais vergonhosas que poderia ter acontecido. Aqueles 450 homens foram grandemente humilhados. Não humilhados por Elias, mas humilhados por si mesmos. Humilhados pela sua própria crença. Humilhado pelo seu falso Deus. E eles, durante o dia inteiro, eles ali clamaram a Baal, eles ali se martirizaram, eles ali cortaram a sua carne, eles ali fizeram de tudo para serem ouvidos. E num determinado momento, Elias então disse para eles: gritem mais alto. Talvez Baal esteja dormindo. Aquilo que Elias havia dito não era uma zombaria. Aquilo, na verdade, era um alerta que eles estavam fazendo àqueles homens. Ele estava dizendo, em outras palavras, nada disso tem efeito algum. Nada disso serve para nada. Isso é só uma religiosidade. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso não vai trazer nenhum benefício à sua vida. Isso só vai te levar à morte. Mas aqueles homens insistiam em clamar, em se cortar, em fazer tudo aquilo que eles podiam fazer para serem ouvidos. E no final, quando eles não aguentavam mais, foi a vez de Elias. E Elias, então, com a mesma segurança que o Senhor Jesus andou sobre as águas, ele não teve medo, ele não pensou, será que eu devo fazer ou não? Ele foi firme, ele foi seguro. É assim que nós devemos ser diante do problema, diante do desafio da vida. Firme, seguro daquilo que a gente está fazendo.
Nós temos que tremer em tomar uma decisão. Se nós buscamos ao Senhor, buscamos a direção do Senhor, buscamos na palavra do Senhor, sabemos dentro da palavra aquilo que deve ser feito, não importa o que os outros vão pensar, não importa o que os outros vão dizer, não importa. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu confio, eu sei o que eu estou fazendo, e foi exatamente isso que Elias fez. Eu volto a repetir com a mesma segurança que Jesus andou sobre as águas. Ele disse: cavem um rego em volta do altar. E ele foi feito. E depois que aquele rego estava cavado, ele mandou que jogasse barris de água sobre a oferta, sobre aquele novilho. E foram tanta água que foi ali jogada que encharcou completamente o altar. Ficou todo encharcado, todo alagado. Sob a visão humana não tinha como aquilo dali pegar fogo. Não tinha. Não tinha jeito. Como que poderia pegar fogo uma quantidade tão grande de água como havia? E o que ele fez? Apenas com um clamor. Você lembra daquele centurião romano que buscou o Senhor Jesus? Ele diz: com uma palavra o meu servo será curado. Elias, com um clamor, foi ouvido por Deus. E dali desceu fogo do céu e consumiu a oferta que estava sobre o altar, consumiu o altar e consumiu tudo. E tudo secou. Então, Israel teve a resposta. Que Deus estava ali disposto a restaurá-los. Que Deus estava ali com eles, se eles quisessem a Deus. E Deus usou de uma generosidade muito grande com aquele povo. Deus ainda deu a oportunidade para aqueles que estivessem do lado de Baal passassem para o lado do Senhor. Por quê? Porque o propósito de Deus é o quê? Restaurar perdido, caído. O inimigo, ele quer nos derrubar toda hora. Mexer com a nossa autoestima, mexer com o nosso psicológico, mexer com a nossa vida. Eu já tentei mudar isso aqui tantas vezes, toda vez eu caio. Se você caiu 1000 vezes, levanta 1001. Mas levanta para o Senhor. E tira um aprendizado de cada queda. Tenha segurança no que você faz. Porque segurança é demonstração de fé. Toda pessoa que não tem fé, ela é insegura. Eu não sei se eu devo fazer isso, ou se eu devo fazer aquilo, eu não sei. Ela é cheia de dúvida, ela é cheia de incerteza. Mas quando você realmente sabe, você conhece o Deus que você crê, que você serve, isso já não cabe mais na sua vida. Mas para isso é necessário que venhamos atender o chamado de Deus. E Ele nos chama em várias situações dentro da sua palavra. Ele nos manda realizar várias coisas, assim como Ele mandou Elias. Às vezes você pode estar diante de uma situação em que um inimigo seu, uma pessoa que no passado te prejudicou, no momento que você mais precisou dela, ela te prejudicou com maldade, sabendo aquilo que estava fazendo. Aí passou muito tempo, ou passou anos, e no dia diante de você está essa pessoa, te procurando, te pedindo ajuda. E você tem ali uma decisão para tomar. É nessa hora que você realmente vai mostrar quem você é. Se você é um servo
ou uma serva de Deus. Não é na hora que você está louvando, não é na hora que você está orando, não é nessa hora. Essa hora todo mundo demonstra. Mas é na hora da decisão. É na hora do sacrifício. É na hora que você vai sacrificar o seu eu. Eu vou estender a mão ou eu vou levantar o meu pé para esmagar essa pessoa? Lá atrás ela me prejudicou muito, agora eu tenho oportunidade de revidar. Mas o servo de Deus, o verdadeiro servo de Deus não revida. O servo de Deus perdoa. Se é servo de Deus, se é servo de Deus. Títulos não fazem ninguém de nada. Imperfeição todo ser humano tem. Mas a decisão entre fazer a vontade de Deus ou não cabe a cada um. E é isso que vai fazer a diferença quando nos apresentarmos diante do Senhor no dia da sua vinda. Não é religiosidade medíocre e maldita, como os profetas de Baal aqui fizeram. O que fez a diferença de Elias ser ouvido pelo Senhor era a disponibilidade que ele tinha de não só de ouvir, como obedecer a palavra que o Senhor lhe traz. O que Deus disse para Elias, através de atitudes, é que nós dois juntos podemos muito. Que você só é um perdedor aos olhos de Deus, se você quiser. Não me interessa o que você é aos olhos dos homens. Jesus naquela cruz, muitos passavam debaixo dele e falavam: tu não és filho de Deus? Tira-te mesmo daí. Ele era um derrotado aos olhos daquelas pessoas. Mas todo o céu sabia que ele ali estava vencendo. Então não se preocupe com o que os outros falam, principalmente com aqueles que não têm fidelidade a Deus. Principalmente com aqueles que desprezam a Deus. Não se preocupe com essas palavras. Preocupe-se com o que a palavra de Deus te pede. Preocupe-se com o que o Senhor te impede na sua palavra. Porque muitas pessoas hoje, quando olhamos para ela, têm uma aparência de vencedores, mas estão totalmente derrotados por Satanás. Estão totalmente debaixo da sola dele, sendo esmagados por ele. E vivendo vida regalada, vivendo uma vida de passeio, de luxo, uma vida como muitas pessoas têm inveja. E por que as pessoas invejam esse tipo de coisa? Porque são carnais, são materialistas. Porque só conseguem ver o que essa vida oferece. Não conseguem enxergar o que o Senhor Deus oferece através da sua palavra. Então o que o Senhor Deus vem nos dizer é que uma única pessoa com Ele é uma maioria. É como Davi diz no Salmo: ainda que um exército se levante contra mim, eu não temerei. Caiu 1000 à minha direita e 10.000 à tua esquerda, mas eu não serei atingido. Isso é segurança. Isso é o quê? Fé. E a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Então está nas nossas mãos ou tomarmos a decisão. Qual nós preferimos servir? A Baal ou ao Senhor? O desafio foi feito e foi vencido. O profeta de Deus o venceu. Qual foi o maior profeta que já existiu? Jesus. Ele venceu naquela cruz. Assim como Elias venceu os profetas de Baal. Elias venceu 450 sacerdotes ou profetas de Baal. Jesus venceu bilhões e bilhões de demônios. Para quê? Para que você pudesse fazer a escolha. Ou Senhor ou Baal.
Jesus venceu o próprio Baal, que tem vários nomes, mas é o mesmo sim. Então, nessa noite, nós temos essa escolha para fazer. E vai ser as nossas atitudes que vai demonstrar qual a escolha que nós fizemos. Devemos buscar. Se cair, levantar. Mas sempre o Senhor. Sem nunca desanimar. Amém? É esta palavra que o Espírito Santo de Deus me revelou para trazer essa